Olá, eu vim falar de dois documentários massa demais para vocês assistirem, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, e o Aurora 1964, do Diego Di Niglio. Espero que eu tenha falado o nome certo. Mas enfim, na verdade, assim, era pra ser um vídeo só sobre Cabra Marcado pra Morrer. É um documentário que eu amo de paixão, vira e mexe eu falo sobre ele, eu mando pros amigos assistirem, tem no YouTube disponível, né, enfim. Mas aí eu participei de um debate sobre o Aurora 64, né, e aí eu assisti o filme e entrei no site e a galera planejou, fez um projeto tão bacana, assim, de fotografia, de material, até kit pedagógico para as escolas poderem estar trabalhando nesse documentário. E eu gostei, amei a narrativa, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu falei assim, não, eu tenho que falar também desse documentário, mas assim, é muito documentário atrás de documentário. E aí eu vi um ponto em comum nesses dois documentários, que é a questão da classe trabalhadora, especificamente dos trabalhadores rurais. Eu achei muito potente a forma como esses dois documentários apresentam pra gente essa narrativa. Porque quando fala de ditadura militar, a gente sempre tem uma referência, principalmente. Eu sou baiana, mas assim, moro há muito tempo no Rio, estudei no Rio, fiz universidade no Sudeste. Então, assim, eu percebo que na narrativa nossa aqui do Sudeste, o foco é sempre os estudantes, é sempre uma classe burguesa conscientemente política lá da época, que estava em formação, que se aliou à esquerda, etc., que tentou, de maneiras possíveis, ir contra aquele regime ditatorial. Mas enfim, a gente fica muito focada nos movimentos dentro dos centros urbanos. E Aurora 64 e Cabra Marcado para Morrer nos traz uma narrativa dos trabalhadores rurais. E eu gostei muito disso, dessa perspectiva. Enfim, o Aurora 64 é dirigido pelo ítalo-brasileiro Diego Di Niglio, né? E ele gravou esse documentário durante o processo da Comissão Nacional da Verdade, né? É uma comissão que foi formada durante o governo Dilma e que tinha para investigar e não julgar os crimes cometidos durante a ditadura militar. E aí veio a lei da anistia, enfim, ninguém é mais julgado por isso, por causa da lei de anistia que permite que pessoas, que assassinos, continuem impunes, né, de qualquer crime que tenha acontecido nessa época. Então, vários estados brasileiros, acho que todos os estados brasileiros, na verdade, eu nunca, desculpa, não desconheço algum estado que esteja fora, né, dentre os 27 aí, inclusive o Distrito Federal, que tem estado fora da Comissão Nacional da Verdade. Mas enfim, cada estado estava ali responsável com a própria comissão para investigar e ouvir as pessoas que foram tanto as vítimas, né, quanto estava do lado da situação na época. E o Aurora vem trazer esse processo da Comissão Nacional da Verdade que acontece na no estado de Pernambuco, na cidade de Recife e ali no distrito que acontece nos setores rurais ali de Pernambuco. Bom, ao mesmo tempo que o documentário narra esse passado vergonhoso nosso da ditadura, ele faz um paralelo com o presente, né? Ou seja, ele vai legislar do golpe do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, lá no famigerado 1º de abril de 64, né, quando os militares, além de dar um golpe no governo federal, de depor do cargo lá o João Goulart, eles exigem, né, que o governador Miguel Arraes apoie o regime, né? E o Miguel Arraes se nega e ele é obrigado a deixar o cargo. Na verdade, ele falou que só saía do Palácio do Governo, né, se for preso, porque ele não ia abdicar do governo dele, porque ele foi eleito democrática, não usou a palavra democrática, mas assim, ele foi eleito pelo povo e só o povo podia tirar ele do cargo. Então ele foi preso, eu tô rindo, mas é triste. Ele foi preso, levado pra ilha de Fernando de Noronha. Em 64 ele ficou 1 ano preso, se eu não me engano, até conseguiu habeas corpus, que até aqui não sai. E aí, por sorte, acho que ele consegue antes do AI-5, hein? Bom, e aí ele vai exilado com a família morar na Argélia, né? E
o Aurora começa com essa situação com o rádio tocando lá, tendo o discurso do Miguel Arraes, né, falando do que estava acontecendo com ele, o exército já estava em volta do Palácio do Governo, enfim, e termina, né, com um roteiro já familiar para nós, que é a votação dos congressistas e o deputado Eduardo Cunha, então, aprovando o impeachment da Dilma, né, que culminou com a posse do Michel Temer. Provando aí que um raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar, né? Um golpe contra a democracia acontece pela segunda vez, lembrando aí Marx, primeiro como farsa, né? E depois como tragédia. Mas enfim, existem muitos filmes excelentes sobre a ditadura militar, documentários disponíveis no YouTube, etc. Mas esse documentário traz figuras que eu vou falar de novo, a gente talvez aqui no Sudeste não tenha tanta familiaridade, tanto conhecimento de nomes, como Miguel Arraes, que já é o nome mais conhecido, né, tal, Gregório Bezerra, Francisco Julião, são pessoas que estavam ali liderando, de certa forma, a luta dos camponeses, né, uma luta que não começou com a ditadura militar, já vem de antes, já vem de muito tempo, colonial praticamente, a luta das minorias, né, das minorias minorizadas. E enfim, e aí o que você tem nessa luta do campo é justamente já uma luta já antiga e que vai acontecendo em várias situações na década de 40, 50, anterior ao golpe militar, que já estava mobilizando os trabalhadores, né? Por exemplo, você vê nas lutas deles, a motivação, coisas como direitos básicos, né? Como ter um caixão para enterrar os mortos, né? Quem não lembra do poema Morte e Vida Severina, do poeta João Cabral de Melo Neto, né? Que narra o sepultamento dos trabalhadores rurais, né? Na rede, aquela coisa muito, muito simples, muito humilde. E os trabalhadores rurais ali de Pernambuco estavam sofrendo com isso, de não ter nem caixão para enterrar os seus mortos, né? Então eles vão acabar se unindo, né? Criando uma entidade, né? Um sindicato, para ter fundos para que eles possam se ajudar em caso, por exemplo, dessas necessidades. Vai surgir outras coisas também, como o caso deles estarem se preocupados, porque esses trabalhadores são arredatários. Então, ou seja, eles alugam aquela terra que eles moram, né? No caso, vamos dar um exemplo aqui claro, o Engenho da Galileia, que aí eu já falo do Cabra Marcado para Morrer. Engenho da Galileia, que era deixa eu ver aqui, gente, o nome do dono do engenho. Oscar de Arruda Beltrão, né? Ele que alugava as terras do Engenho Galileia e ali moravam 140 famílias, todos trabalhadores rurais. E eles tinham dificuldade também de quitar com esse aluguel. Então eles criaram essa entidade para terem fundos, para que nesse momento de dificuldade, inclusive, eles possam quitar dívidas, etc. Né? O dono da Galileia, ele acaba sendo até convidado para ser presidente de honra dessa sociedade agrícola, né? Como eles vão chamar essa entidade, essa organização deles. E aí ele aceita e tudo mais, mas Bato começa a falar e avisam para ele que aquilo ali nada mais é do que uma organização comunista. Então ele exige que essa sociedade seja desfeita, e aí os trabalhadores vão contra, não querem fechar a sociedade agrícola. E aí, minha filha, já entra uma questão de disputa até pelo direito à terra, né? Onde entra o advogado e deputado Francisco Julião, que eu falei ali no começo, uma dessas figuras também políticas que vão ser importantes, tanto antes como durante o período da ditadura militar, foi exilado, morreu no México, já na época dos militares. Mas enfim, o Francisco Julião vai ajudar esses trabalhadores e vai apresentar um projeto lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, pedindo que aquelas terras passassem para serem proprietárias, né, daquelas famílias, daquelas 140 famílias. E aí, minha filha, vai ser uma briga, uma guerra estadual para que a Assembleia vote a favor da desapropriação das terras, em favor dos trabalhadores, né? Não foi uma luta fácil, os trabalhadores sofreram várias pressões violentas, né? Eles respondiam com protestos, queimando canaviais, por exemplo, né? Porque eles estavam indignados com a miséria e a exploração que sofriam, assim, isso é muito determinante no processo todo.
Os trabalhadores, eles rurais, eles já vinham reagindo durante há muito tempo. Como eu falei, a luta é antiga, né? Eles reagem a essas opressões, né? Não existe essa passividade, mas existe sim como é que se fala? Uma forte poder de violência da elite agrária, né, do agronegócio, e aí contra os trabalhadores rurais, que às vezes tem facão, tem nem onde cair morto, e contra as pessoas que fortemente armadas, inclusive, né? Você tem os fazendeiros que mandam os jagunços matar o trabalhador. Ninguém é condenado por isso, né? Você tem uma situação de impunidade histórica no nosso país. Inclusive, eu até quero lembrar um caso aqui do massacre da usina Estreliana, onde trabalhadores rurais de 3 engenhos ali de Pernambuco se reuniram, né, e foram atrás do dono da usina, que era o então deputado José Lopes Siqueira, certo? Santos, né? Para cobrar o direito ao 13º salário que eles não receberam. E já era uma coisa de CLT, já era lei, né? E eles foram covardemente recebidos com tiros, né? E a narrativa que prevaleceu foi que o usineiro, esse deputado Siqueira Santos, reagiu à legítima defesa. Então nenhum assassino foi condenado. Você tem uma coisa de impunidade. Tem uma pesquisa do historiador Pablo Porfírio, por exemplo, que vai mostrar, ele vai fazer análise dos jornais da época, né? E esses trabalhadores são sempre postos como os bandidos, né? Do lado da polícia ali, ó, prendeu fulano, ele que tacou fogo no canavial, não sei o que. O trabalhador está sempre sendo marginalizado, e isso repercute, né, em toda a sociedade. E você tem, então, uma crescente movimentação dos trabalhadores lutando pelos seus direitos de forma organizada, né, como sujeitos políticos. E, claro, isso assustou os fazendeiros e usineiros, que reagiram a isso, botando mais violência ainda do que o que já era assim naturalizado, né? Inclusive, na Aurora 64, você vai ter depoimentos desses trabalhadores falando a violência que eles sofriam, né? De gente morta pelos jagunços, assim, em emboscada, adoidado. Aí a gente lembra até do caso do engenho em Galileia, que é quando entra o documentário Cabra Marcado para Morrer, né? Essas terras que eu já falei que já pertenciam ao Arruda Beltrão, tinha um famoso líder camponês chamado João Teixeira. Ele foi assassinado em 62 numa emboscada. Nenhum assassino dele foi preso, etc. E aí, mais no Engenho Galileia, acontece um importante movimento político para os trabalhadores que vai tomar conta do Brasil, né? Que vai ser de conhecimento nacional, né? Que foi a greve dos canavieiros em 63, né? Isso vai ser um tremendo baque para a elite agrária ali do Nordeste, né? E o que acontece é que existem muitas formas, né? A violência vai ser uma forma de calar a boca desses movimentos, né? Ou seja, matando em emboscada dos seus principais líderes, os principais envolvidos, às vezes nem os líderes, os que estavam envolvidos ali adoidado. Matava o líder, matava a família, etc. E aí o que acontece é que o Eduardo Coutinho vai fazer um filme, um documentário ficcional. O que é isso? Ele vai fazer um filme sem atores assim conhecidos, né? Representando a história a história e a morte do João Teixeira. Em 64 acontece o golpe militar e a equipe é obrigada a parar as filmagens. Inclusive eles tomam um certo susto, né? Os policiais, os militares acabam invadindo ali onde eles estão, tentam levar os filmes e todo o material que eles tinham. Por sorte, eles já tinham mandados negativos para o Rio de Janeiro. E aí, isso sim é possível em 84, gente, mais de 10 anos depois, né? 20 anos depois, Eduardo Coutinho retorna a Sapé, ali no Engenho Galileia, atrás da família da Elizabeth Teixeira, a viúva do João Teixeira, e aí ele vai atrás de uma história muito grande, né, que a Elizabeth Teixeira também se escondeu junto com os filhos, né, na verdade ela teve até que abandonar os filhos, né, com parentes espalhados, né, você vai ter até filhos delas morando já no Rio de Janeiro. Enfim, todos eles se separam, a família inteira, por causa são exilados, né? Exilados dentro do próprio Brasil, né? Por causa da ditadura militar. E ela passa a viver com outro nome. Engraçado até e emocionante também é quando o Eduardo Coutinho consegue encontrar ela. Existe aquela temeridade, né? Do quem é ele, ela não conhece. E aí ela fala o nome que ela tá usando há muito tempo. E aí o Eduardo Coutinho fala que, acabou a ditadura, a lei da anistia, você não precisa
mais se esconder. É um documentário muito emocionante, assim, de arrepiar, assim. Eu falei, esse documentário mudou muito a minha perspectiva de vida e de concepção política também. Espero que vocês gostem, de verdade. Tanto quanto eu gostei.